A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs. Estamos de volta com o nosso Momento Bíblia. Estivemos aí 2 a 3 dias ausentes, mas estamos de volta. Começando aqui a semana, hoje, terça-feira, né? Já é terça. Quero desejar a todos uma terça-feira abençoada. Que Deus abençoe nosso dia, que Deus abençoe nosso lar, que Deus abençoe nossa família, nossos projetos, nossos sonhos, nossos filhos e que sejamos abençoados, protegidos e principalmente guiados pelo Espírito Santo de Deus no caminho dele, não só hoje, mas cada dia mais para todo sempre. Amém. Queridos amados irmãos e irmãs, hoje no nosso Momento Bíblia, vamos meditar na Palavra de Deus, no que a Palavra do Senhor nos diz, no capítulo 29 de Provérbios, versículo 25. Provérbios, capítulo 29, versículo 25, onde a Palavra do Senhor nos diz: quem teme ao homem, arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Repetindo, quem teme ao homem, arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Queridos, aqui um texto que nos deixa claro algo que nós temos visto muito. Infelizmente não era para ser comum, mas tem se tornado comum. Pessoas que dão testemunha de cristãos, que exercem o papel de cristão apenas dentro da igreja, mas que quando estão nos seus lares, ou principalmente nos seus trabalhos, elas se transformam, porque elas preferem, com o argumento de que precisam do emprego, ou que elas precisam daquela renda financeira, elas podem negligenciar os mandamentos e a lei de Deus. E elas podem lá no trabalho chegar até a negar a Cristo, elas podem mentir, elas podem tratar os outros maus, desrespeitar, mas depois, na visão delas, elas podem estar na igreja pregando sobre amor, sobre mansidão e respeito e está tudo bem. Mas essa é a visão errada do mundo. A visão de Cristo não é essa. Cristo crê que nós criamos nele e que nós temos a sua essência aonde estivermos. Seja na igreja, seja no trabalho, seja no nosso lar, seja na hora de lazer, seja no jogo de futebol. Aonde for que você estiver, mantenha a essência de cristão e a essência de Cristo com você, em todos os seus pensamentos, em todos os seus atos, em toda a sua forma de ser e de agir, seja com quem quer que seja. Então, nós precisamos entender esse texto quando ele diz que quem teme ao homem arma ciladas. Quantas das vezes nós vemos pessoas que se corrompem? Está aí a política para provar. Quantas pessoas, sejam evangélicos, sejam católicos, que estavam na igreja, que se dedicavam, eram praticantes, exerciam trabalho voluntário, ajudavam, e de repente entram para a política e elas se corrompem, se corromperam e muitos ainda vão se corromper, infelizmente. Peço que Deus tenha misericórdia, mas muitos cada dia mais têm tido uma visão diferente e têm embarcado nesse mundo. E quando chega lá, elas recebem uma proposta: te dou valor X, tu vai aprovar isso, e ela diz... E a pessoa diz, e passa essa proposta para ela e ela pensa: eu sou cristão, mas tudo bem, faz o Pix. Ela não se preocupa com Cristo, ela quer saber de dinheiro. A ganância tem tomado conta do ser humano, os status, os títulos, o poder. Isso é um problema. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque aquele que teme ao homem, as pessoas hoje têm preferido não a desagradar o homem, mas desagradar a Deus. E nós temos que agradar a Deus. Até porque nós seremos perseguidos por amor a Jesus Cristo. Não devemos temer o que o homem nos vai fazer. Devemos temer a Deus. O castigo que o homem trouxer para nós, queridos, vai ter fim uma hora, nós podemos escapar. Agora, a ira de Deus, ninguém vai poder escapar. E pense numa coisa terrível, a ira de Deus, e nós vemos relatos e relatos na Bíblia. Mas Deus todos os dias nos ensina como fazer certo, como nos dar bom testemunho aonde formos e não negarmos o amor do Senhor. E não só negamos a Jesus Cristo quando dizemos: não, eu não quero Jesus na minha vida. Mas quando principalmente dizemos ter Cristo, mas demonstramos totalmente diferente, seja em casa, seja no trabalho, aonde for. Então isso é uma coisa que nós precisamos trazer para a nossa vida. E precisamos aprender. Não me importa, eu vou tomar tal decisão que agrada a Deus. Meu pai, minha mãe, minha esposa, fulano não vai gostar. Não tem problema. Eu vou adorar a Deus, eu vou agradar a Deus.
que é quem eu tenho que amar acima de todas as coisas. Agora você tem que ser cristão de verdade e ter um olhar espiritual e entender disso aqui, a palavra de Deus. Senão você não vai ter essa visão jamais. Para muitos isso é bobagem, é loucura. Mas essas pessoas vão pagar um alto preço por cada dia negligenciar os mandamentos e a lei de Cristo em suas vidas, para seguir suas próprias vontades e manter seus status e seus títulos e suas grandes vidas financeiras. Então, o texto diz, claro, que quem teme aos homens armas ciladas, mas os que confiam no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. A justiça não vem do homem, querido, a justiça vem de Deus, porque a justiça de Deus não é corruptível, não se corrupte. E a justiça de Deus é infalível, ela é perfeita. Para o justo, iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Então, que a gente medite nessa palavra, que vemos ser justos e vemos manter a nossa essência. Aquilo que nós somos diante de Cristo, quando estamos na igreja, que vemos buscar ser lá fora. Que andar em santidade, manter as ordenanças de Cristo na nossa vida, obedecê-las e exercer as ordens e as leis de Cristo para a nossa vida. Porque a recompensa das nossas obras não vem do homem, mas vem de Cristo. E a Bíblia deixa bem claro por isso. Então, não temo o que o homem pode lhe fazer. Tema o Senhor e principalmente confie em Deus, porque Deus jamais te deixará. Quanto mais você priorizar a Deus, mais for fiel a Deus, mais Deus vai priorizar te abençoar e transformar a tua vida e ser fiel. Porque mesmo que sejamos infiel, Ele diz em sua palavra que Ele permanece fiel, mesmo quando somos infiéis, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, que venhamos meditar nessa palavra, que essa palavra penetre em nosso coração e que venhamos ser fiel a Deus e manter a nossa essência aonde for. Que Deus abençoe nosso dia, que temos uma semana abençoada, em nome de Jesus.